Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos finalizar, pela graça e misericórdia, o capítulo 17, onde nós vimos aí falando sobre a volta de Cristo, do Messias, falando sobre os sinais, né? E vamos ver agora o final desse capítulo. Vamos tirar lições também, adequando aos nossos dias. Orem. Santo Eterno, obrigada, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de misericórdia que está sendo concedida a cada um de nós. Nós queremos, neste dia, andar contigo. Nós queremos, neste dia, ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz, nos alimentarmos da tua palavra e, principalmente, sermos dirigidos pelo teu Santo Espírito para tomarmos decisões que nos levem à eternidade. Obrigada, Pai. Fica com cada um presente, com cada família representada, com os que vão entrar depois, com os que vão assistir depois, e fala conosco, porque precisamos, queremos aprender diariamente, contemplar a tua face para assim sermos transformados. Entendemos ontem a necessidade de ser, ou melhor, de permitir ser convencido pelo teu Santo Espírito, porque uma das funções é exatamente ser convencido pecado, da justiça e do juízo. Entender a necessidade de conhecer a tua lei, teu caráter, para entendermos o que é o pecado, entender que nossa justiça apenas está no teu Filho e entender que haverá um juízo. Obrigada porque vimos em tudo isso, o estudo, em cada momento, o teu cuidado, em abrir os nossos olhos, em mostrar o caminho que vai conduzir à perdição total, mas mostrar também que há esperança de vida eterna, de fato, fazer a tua vontade, não por obrigação, não por legalismo, não por forma de letra ou religiosidade superficial, mas fazer de fato por gratidão ao sacrifício e à salvação que veio do céu, em forma de homem, através do teu Filho. Obrigada, Pai. Obrigada. Fala conosco neste dia. Também visita os enfermos, as famílias enlutadas e une o teu povo, porque estamos vendo se cumprir o que o teu filho disse, que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas temos que entender que isso nos leva a um posicionamento, a tomarmos decisões, e que essas decisões sejam dirigidas pelo Santo Espírito na vida de cada um de nós. Em nome do teu Filho, o nosso Salvador, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Amém. Bom dia de novo. Sejam bem-vindos. Só voltando aqui um pouquinho antes de finalizar o, o capítulo. Bom, o Espírito Santo, falando ainda de ontem, né, é que convence do pecado. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que significa ser convencido? Significa mudar de ideia ou de postura. Olha isso, por causa de algo que tocou você. Seja uma palavra, uma experiência, uma prova, uma verdade, uma reflexão ou um sentimento. É quando algo faz sentido de um jeito tão forte que você não consegue mais ignorar. Isso pode acontecer de várias formas, pela lógica, quando os argumentos fazem você perceber que estava errado, pelo emocional, quando algo toca seu coração e muda sua visão, pelo espiritual, quando você sente dentro de si que algo é verdadeiro, mesmo sem força, mesmo sem alguém estar forçando. Em outras palavras, ser convencido
é ser transformado por dentro a ponto de reconhecer uma verdade e externar em sua vida. Então, só para completar, nós precisamos permitir sermos convencidos, ou seja, transformados. Não adianta conhecer, ter a luz em cima de tudo isso que a gente tem estudado, de posicionamento, de reconhecer as falhas, de reconhecer que precisamos realmente adorar em espírito e em verdade, sair de colaborar com o erro, tá? Então, precisamos realmente permitir que o Espírito do Eterno faça essa obra em nós, sermos verdadeiramente convencidos, ok? Só para completar, porque não adianta conhecer e não se posicionar. Muito bem, então vamos para a última parte do capítulo 17, a partir do parágrafo 42. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade a quem foram confiados os oráculos de Deus poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar de seu nascimento. Miqueias capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria. Daniel capítulo 9, 25. Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpas se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Os judeus estavam edificando túmulos aos profetas assassinados, Olha isso. enquanto, pela deferência com que tratavam os grandes homens da terra, prestavam homenagem aos servos de Satanás. Absortos em suas ambiciosas lutas para conseguir posição e poderio entre os homens, perderam de vista as honras divinas que lhes eram oferecidas pelo Rei do Céu. Com profundo e reverente interesse deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento da história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Mas ai, em Belém, 2 fatigados viajores, procedentes das colinas de Nazaré, percorrem em toda a extensão a estreita rua até a extremidade oriental da cidade, procurando debalde um lugar de repouso e abrigo para a noite. Porta alguma se achava aberta para os receber. Sob miserável telheiro preparado para o gado, encontraram finalmente refúgio, e ali nasce o Salvador do mundo. Anjos celestiais tinham visto a glória de que o Filho de Deus participava com o Pai antes que o mundo existisse e com profundo interesse haviam aguardado o seu aparecimento na terra como uma ocorrência repleta das maiores alegrias para todo o povo. Foram designados anjos para levar as alegres novas aos que estavam preparados para recebê-las e que alegremente as tornariam conhecidas aos habitantes da terra. Cristo se abatera para tomar sobre si a natureza do homem. Deveria ele suportar um peso infinito de misérias ao fazer de sua alma oferta pelo pecado. Todavia, desejavam os anjos que, mesmo em sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com uma dignidade e glória condizentes com seu caráter. Congregar-se-iam os grandes homens da terra na capital de Israel para saudar a sua vinda? Apresentá-lo-iam legiões de anjos à multidão expectante? Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se achavam preparados para receber Jesus. Não pode, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas, mesmo ali, há idêntica indiferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho,
estão oferecendo profanos sacrifícios Orgulho. no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo ou fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. O fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado, e nenhuns preparativos para o príncipe da vida. Com espanto, está o mensageiro celestial prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos e, mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece anunciando as boas novas de grande alegria. A glória celestial inunda a planície toda. Aparece uma incontável multidão de anjos e, como se fora demasiado grande alegria para um só mensageiro trazê-la do céu, uma multidão de vozes irrompe em antífonas que todas as nações dos salvos um dia entoarão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém! Quanto ela reprova nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Não foi somente nas colinas da Judéia, nem apenas entre os humildes pastores que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes pela vinda do Messias. Na terra dos gentios havia também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres filósofos do Oriente. Investigadores da natureza, haviam os magos visto a Deus em sua obra. Pelas escrituras hebraicas tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó e com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente a consolação de Israel, mas uma luz para alumiar as nações e salvação até os confins da terra. Lucas capítulo 2, versos 25 e 32, Atos capítulo 13, verso 47. Buscavam a luz, e luz procedente do trono de Deus iluminou-lhes o caminho para os pés. Enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os pretensos depositários e expositores da verdade, se encontravam envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. É para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Semelhante às novas do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo. Eles não haviam preservado sua união com Deus, recusando a luz do céu. Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5. Os atalaias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar achar-se ele perto, os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja semelhando a figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída do precioso fruto. Notava-se a alardeada observância das formas da religião
enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento e fé, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, Olha, egoísmo, opressão. olha. Uma igreja apostatada fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou, nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor. Misericórdia. Recusando-se ela a satisfazer as condições, suas promessas não foram para com ela cumpridas. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere. Observe. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo por que tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Uau! É de tirar o fôlego. Vejam quanta semelhança, né, há com os nossos dias. Veja aquela frase que a gente falou muito lá nos primeiros capítulos. O passado ilumina o presente, ilumina o futuro. Olha só, antes da gente ir para os slides. No parágrafo 42, diz assim: os judeus estavam erigindo monumentos aos profetas mortos, enquanto que, por sua consideração aos grandes homens da terra, estavam prestando homenagens aos servos de Satanás. Lembrem, que eu gosto sempre de frisar, aqui está falando do povo escolhido. E aí segue dizendo, abstraídos em suas ambiciosas lutas por posições e domínio entre os homens, perderam de vistas as honras divinas que lhe eram oferecidas pelo Rei do Céu. Com profundo e reverente interesse, os anciãos de Israel deveriam ter estudado o lugar, ou seja, não reconheceram, por quê? Porque não continuaram estudando. Aí no parágrafo 43 tem um pedacinho que diz assim: entretanto, os anjos desejavam que, mesmo em sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com dignidade e glória, à altura do seu caráter. Observa que a gente viu que os anjos estavam acompanhando tudo. Ele já subir triste, porque não achou ninguém que estava esperando, ou seja, que estavam observando os sinais e conheciam de fato as escrituras. Aí diz no 44, um anjo visita a terra, a fim de ver quais os que se encontram preparados para saudar a Jesus. Não houve voz alguma de louvor e triunfo falando que o tempo da vinda do Messias está próximo. Veja que tristeza o povo escolhido, que tinha revelação, que tinha luz, não reconheceram. E aí, ainda nesse parágrafo, segue dizendo: os sacerdotes, veja como orgulho
Por isso que a última fase da igreja, ou seja, do povo, né? Como igreja agora falando, diz assim, ó, o sacerdote em sua pompa e orgulho, olha, Laodiceia, estão oferecendo sacrifícios poluídos no templo. Os fariseus estão discursando ao povo em altas vozes, ou fazendo presunçosas orações nas esquinas, nos palácios reais, nas assembleias dos filósofos, nas escolas rabínicas, todos estão da mesma forma desatentos ao maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor de que o Redentor dos homens estava prestes a aparecer na terra. Ou seja, o orgulho estava cegando, a presunção de que estavam fazendo as coisas certas. Vamos orar aqui nas esquinas, porque todos vão ver. Nós somos, olha, por isso que vem o Messias e chama que hipócrita. Vocês são hipócritas. Vocês honram com os lábios, mas o coração está longe. Aí no parágrafo 45 diz: com assombro, o mensageiro celestial está em vias de voltar para o céu com as vergonhosas novidades. Quando descobre alguns pastores que vigiavam seus rebanhos à noite e, contemplando o céu estrelado, ponderam a profecia do Messias vindouro à terra, ansiando pelo advento do Redentor do mundo. Ali está um grupo preparado para receber a mensagem celestial. Agora eu pergunto, quem foi este grupo que estava preparado para receber essa mensagem? Foi o grupo que estavam, tinha nomes, que tinha pompa, que tinha cargos, que tinha aparência, que tinha, trazendo para os nossos dias, milhares de seguidores, que é convidado mundialmente para estar nos programas, nas coisas? Não. Eram pessoas humildes que dedicaram sua vida, tá? A cuidar simplesmente de ovelhas, para estar ali protegendo, levando, que conheciam as escrituras e o principal, estavam atentos aos sinais. Na sua simplicidade, eles buscavam conhecer os sinais. Eles viveram essa realidade. Por isso eles tiveram a alegria. E lá na cidade também a gente sabe de Ananias, né? É Ananias? Eu lembrei agora o nome. E a mulher que viu lá e reconheceu e pegou Jesus no colo. Então observem que o orgulho, eu pertenço a esse povo, cuidado, isso é muito perigoso trazendo para os nossos dias. Vamos adiantar. Aí segue, a glória celestial inunda a planície toda. Uma inumerável multidão de anjos se apresenta e como se a alegria fosse tão imensa por um só mensageiro trazê-la do céu, uma multidão de vozes prorrompe um hino que todas as nações dos salvos haverão de entoar um dia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Parágrafo 46. Ou melhor, o quanto nos admoesta ela a estarmos acautelados para que não aconteça que por nossa criminosa negligência também falhamos em discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Aqui é para nós hoje. Olha, criminosa negligência. Eu conheço tudo, eu estou tendo a luz, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou reconhecendo que não agrada ao Eterno, que está tudo junto, que todas as igrejas, denominações, religiões estão de mãos dadas com Roma, que estandartes romanos já estão no nosso meio, como a gente estudou lá no primeiro capítulo. Voltem a lá os vídeos, entendeu? Estudem novamente, entendam o que está acontecendo, o tempo em que nós estamos vivendo é exatamente esse. Nós estamos correndo o risco de estar agora no meio desse contexto aqui, ó, uma criminosa negligência. Eu conheço tudo, mas eu não me decido, eu não me
eu não me decido, eu não me coloco no lugar correto, continuo do mesmo jeito. Eu tenho uma luz, eu estou entendendo tudo, mas continuo do mesmo jeito. Cuidado. Aí agora eu quero ir finalizando essa parte de leitura aqui, porque eu não podia deixar sem falar, porque realmente é impactante. No parágrafo 47, finalzinho dele diz assim: enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os designados observe, viu, gente? Os designados guardiões e expositores da verdade encontravam-se envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. Os sacerdotes, os rabis de Jerusalém, os designados guardiões e expositores da verdade encontravam-se envoltos em trevas. Será que isso não se aplica a uma realidade atual, onde existe liderança, onde existem denominações ou denominação que foi designada guardião da verdade para apresentar a verdade e hoje não faz mais isso, não cumpre a missão? Será que nós não estamos vendo isso acontecer? E aí, no parágrafo 49 diz: os atalaias sobre o muro de Sião deveriam ter sido os primeiros a entender as novas do advento do Salvador, os primeiros a erguer a voz por sua proximidade, os primeiros a advertir o povo, a fim de que esses se preparassem para a sua vinda. Estes atalaias, estes detentores da verdade, contudo, estavam ociosos, sonhando com paz e segurança, enquanto o povo dormitava em seus pecados. Gente, olha isso. Havia uma jactanciosa observância das formas religiosas, enquanto o espírito da verdadeira humildade, penitência e fé, que unicamente poderia tornar aceitável a Deus o serviço, estava faltando. Em lugar das graças do espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo e opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. O que é apóstata? Conheceu a verdade, conhece a verdade, no entanto, não anda nela, deixou de lado, jogou para trás, escondeu debaixo do tapete, e vamos agora ao novo evangelho. Vamos agora ao evangelho da hipergraça. Você vai viver pecando até Jesus voltar. Vamos agora ao evangelho de que pode tudo. Vamos agora ao evangelho de que obedecer mandamento é impossível. Que é uma hipocrisia dizer que tem que guardar mandamento e depois dizer que guardar mandamento é impossível. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o final deste capítulo, a preciosidade que é para verdadeiramente abrir os nossos olhos para a realidade em que nós estamos vivendo? Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não os abandonou, entenda, contudo, e nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse, mas afastaram-se do Senhor e separaram-se de seu amor. Como se recusassem a cumprir, observa, as condições, as promessas divinas não se cumpriram para ele. Observa que existe uma. Eita, tá demais dessa cabeça minha. Uma condição, entende? Existe uma condição para as promessas divinas se cumprirem na minha vida e na sua, na igreja como um todo. E cumprir a condição é fazer de fato a vontade do Eterno.
É viver a primeira mensagem, adorar aquele que fez o céu, ou seja, uma reforma completa. É viver a segunda mensagem, caiu Babilônia, ou seja, não aceito mais esses erros, não aceito mais o culto que está sendo oferecido, não aceito o tipo de louvor, não aceito cumprir a agenda de sistema de religiosidade. Eu quero agora cumprir a agenda do Eterno, viver a vida que o Eterno deixou revelado ali. Finalizando, a menos que a igreja, observe, a menos, vou ler o parágrafo todo, 50, o último. Esse é o seguro resultado de negligenciar e não aproveitar a luz e os privilégios que o Eterno concede. A menos que a igreja siga o caminho que ele abre à providência, aceitando, observa agora, cada raio de luz, cumprindo cada dever que lhe for revelado, a religião, observa agora, inevitavelmente degenerará em observância de formas. Do espírito de piedade vital haverá de desaparecer. Esta verdade foi repetidamente, essa verdade foi repetidamente ilustrada na história da Igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondente às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência requer sacrifício e envolve uma cruz, e este é o motivo por que tantos dos professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como os judeus do passado não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de quê? De seu orgulho e incredulidade. O Senhor os põe de lado e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém, dos magos do Oriente, têm atendido a toda a luz que receberam. Isso aqui é para nós hoje, agora, nesse momento. Não adianta dizer que tem tanta luz, que está recebendo a luz, quem entendeu que devemos permitir ser convencido pelo Espírito Santo, e a gente já viu aqui, como eu falei no início, que ser convencido significa mudar de ideia ou de postura. É quando algo faz sentido de um jeito tão forte que você não consegue mais ignorar. Isso é ser convencido. Então, o que adianta eu ter essa luz? Gente, observa, o que adianta eu ter tamanha luz, eu reconhecer tudo o que está acontecendo, eu estar, sabe, com os olhos abertos e continuar sendo conivente com isso? Porque o silêncio também é uma decisão. Não, eu sou neutra, eu só participo, digo amém, tá tudo certo, mas eu não estou lá na frente, eu estou comendo da mesma comida, do mesmo prato. Observe, em nome do Eterno, em nome do nosso Salvador, abram os olhos e se posicionem, porque estamos chegando num tempo de selamento. Vamos para os slides. Esse final de parágrafo, realmente, como disse Soninha, me deixou impactada. Vamos lá. Vamos para os slides, porque o relógio não para e a gente tem que ir lá. Quanta lição, em pouco trecho, né? Um trecho aparentemente pequeno, poucos parágrafos, mas como o Eterno quer usar isso para abrir nossos olhos. Vamos lá. Os líderes de Deus tinham profecias claras sobre o Messias. Hoje temos luz bíblica abundante sobre o tempo em que estamos vivendo, que acreditamos que é o tempo do fim.
Agora, estamos valorizando essa luz ou vivendo como se não soubéssemos de nada? Não, tá, eu estou entendendo o tempo, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo o que está acontecendo, mas vamos continuar, estamos salvos, está tudo certo, estamos protegidos, temos que realmente cuidado. A ignorância deles era resultado da negligência espiritual. O que a gente viu aqui, ó? Cadê? A gente viu escrito um termo que me chamou a atenção. Criminosa negligência. Criminosa negligência. Perigo atual é confundir atividades religiosas com verdadeira consagração. Falta de estudo bíblico é igual à negligência que pode nos cegar. Hoje nós temos, eu digo como um todo, tá? Nós temos no mundo evangélico religioso, né? No mundo institucional, coisas a cumprir, atividades religiosas, programas, eventos, reuniões, etc. Mas tudo isso é um perigo. Por quê? Porque quem não está enxergando e vivendo a luz recebida atualmente pode estar confundindo isso com a verdadeira consagração. Entende? Os líderes buscavam honra humana, mas não a do eterno. Estamos mais preocupados com reconhecimento social, com seguidores, com status, do que com fidelidade diante do eterno? Será que eu estou mais preocupada em ter meu nome no livro da igreja, em estar participando de tudo, em estar ali, milhares de seguidores, uau? Atos 5:29. Antes importa obedecer ao Eterno, obedecer a Deus do que a homens. Então, de acordo com essa luz que você está recebendo, os olhos sendo abertos, o Espírito Santo querendo te convencer, mas você não está permitindo. Por quê? Porque ele te mostra, mas você continua no mesmo caminho. Ele te mostra, mas você continua no mesmo caminho. E aí, o quê? Você está sendo mais fiel a quem? Aos seus princípios, que tá, do que eu gosto, que eu acho, ou os princípios eternos que mortificam o eu? Pare com isso. Dê a volta. Vem para cá. Em vez de estudarem os líderes, tá? Aquele povo escolhido, em vez de estudarem com reverência a primeira vinda, estavam distraídos. Aqui hoje a gente pode dizer, em vez de estudarmos com reverência a segunda vinda, ou seja, o preparo para esse momento, o quebrantamento do eu, a mortificação do eu, o fazer a vontade, uma reforma geral em todos os hábitos, todas as áreas da minha vida, eu estou distraído com o quê? Fazendo programas, eventos, cultos, tá. Não, percebe? Em vez de estudar os sinais da volta de Cristo, estamos distraídos com política, entretenimento, redes sociais e disputas de quem é quem, o que deve fazer, da reforma, da compra, enfim. O povo deveria estar vigiando e esperando o Messias. Jesus volta para os que o esperam. Uau! Nossa vida demonstra essa expectativa. O que você tem vivido, assistido, comido, bebido, falado, distribuído, lido, compartilhado, tem mostrado aos que se aproximam de você, como aos anjos, essa expectativa de que você está se preparando, ele vem buscar os que já são dele.
Mas os que já são dentro de que contexto? Participa de uma igreja, que tem o nome no livro da igreja, que não falta um culto, que tem cargo, que é famoso, que tem milhares de seguidores? Ou está dentro do contexto daqueles homens simples que estavam ali, cuidando de ovelhas? O teto para eles ali era o céu, eram as estrelas, mas eles estavam como vivendo, conhecendo, aguardando o que eles tinham aprendido, a luz que eles receberam. A minha vida e a sua está demonstrando essa expectativa? Cristo nasceu no lugar simples, porque ninguém estava preparado para recebê-lo. Se Cristo viesse hoje, acharia espaço em nossos lares, rotina e prioridades? Ou também diríamos não há lugar? Pense nisso, pense nisso. O que tem sido prioridade para mim e para você? Os anjos estavam atentos ao evento, mas os homens não. O céu está mais interessado na salvação humana do que muitos cristãos. E nós estamos alinhados com a preocupação do céu? Vocês já pararam para pensar qual é a preocupação do céu? Já pararam para pensar diante desse momento agora, dessa luz que tem sido derramada através desses estudos e de outros tantos que já fizemos? Será que nós estamos entendendo qual é a preocupação do céu? Será que a preocupação do céu é a mesma preocupação minha? Será que estamos alinhados a isso? Ou estamos tão preocupados em cumprir, em fazer, em participar com as coisas do mundo e da igreja também, como religiosidade? Percebe quanta coisa a gente tem para meditar hoje nesse dia? O Eterno procurou primeiro os que estavam preparados. E quem foi que estava preparado, gente, naquela situação, naquele momento? Os pastores humildes, aqueles homens que estavam lá, como eu já falei anteriormente. Quem estava preparado não era os fariseus, não eram os sacerdotes, não eram os líderes, era o povo. Que povo? O humilde que estava buscando conhecer a verdade. O humilde que aguardava, ansioso, alinhado com o céu, aquele momento. Por quê? Porque os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estavam oferecendo sacrifícios poluídos no templo. O Eterno fala com quem o busca em espírito e em verdade. O Eterno fala com aquele que se permite ser convencido pelo Espírito. E a gente já entendeu muito bem o que é ser convencido. Ser convencido significa mudar de ideia ou de postura por causa de algo que tocou em você. Pessoas simples e sinceras recebem mais luz do que líderes orgulhosos. Aí, como eu sempre digo, nós estamos no período de Laodiceia. E eu já vi vários na igreja aqui, né, pregando. Nós estamos a última igreja para a Laodiceia. Nós estamos no período de Laodiceia e todo mundo concorda, como se isso fosse maravilhoso. Não é maravilhoso, é derrota. Porque se acha rico e abastardo, eu sei de tudo, eu sou a igreja, eu estou na missão que foi levantado para fazer e acontecer, eu sou aquele que guarda os mandamentos e tem um testemunho, orgulho. E o orgulho expulsou o Messias para o lado de fora, ele está do lado de fora batendo a porta. Entende? Pessoas simples e sinceras recebem mais luz do que líderes religiosos. Nós vimos aqui no capítulo anterior, se eu não me engano, que quanto mais eu vivo, a luz que eu recebo, mais luz eu recebo.
Não adianta conhecer tudo isso, ouvir hoje e dizer: "Rapaz, hoje foi uma benção, o Senhor falou comigo". Falou, falou. Sim, o que você vai fazer com isso? Qual a posição que você vai tomar diante disso? Continuar na mesmice, andando os mesmos passos? A decisão, a mortificação do eu é dolorosa. É como Célia fala muitas vezes, é o caminho solitário, sabe? É abrir mão de tudo. É difícil demais, por isso precisamos pedir que a força e o poder do Eterno estejam com a gente, nos dê força para fazermos isso, porque não é fácil. Mas viver no orgulho de Laodiceia é perigoso, a gente sabe o fim disso. Escribas, sacerdotes e rabis não discerniram o tempo da visitação de Deus. Que triste isso. Uma religião apenas formal, sem Espírito Santo, é incapaz de discernir os movimentos de Deus hoje. Vou repetir, uma religião apenas formal, sem o Espírito Santo, é incapaz de discernir os movimentos do Eterno hoje. Homens gentios, ou seja, os magos, estavam atentos às profecias do que o povo de Israel. Nem sempre quem tem mais tradição religiosa tem mais discernimento espiritual. O Eterno pode iluminar pessoas fora da bolha, olha isso, fora da bolha religiosa. Por quê? Porque a tradição, a comodidade, a fama, o orgulho, tudo isso muitas vezes não, cega. A gente já viu isso, né? Detalhado em vários capítulos. Cega espiritualmente. E aí vem uma pessoa que saiu dessa bolha e agora está buscando na palavra, no Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus. E aí abre meus olhos e me mostra como foi lá o segundo e terceiro capítulo, mostrando que aquele povo fiel é, escolheu para continuar sendo fiel, se separar todo, saiu dessa bolha religiosa para viver de fato com um pouquinho de gente, com 4, com 5, com 10, mas procurar viver a luz que estava sendo derramada. Isso fez toda a diferença. Volta lá ao primeiro, segundo, terceiro capítulo, lê novamente para relembrar o que a gente já estudou. Os guias de Israel deveriam ter sido os primeiros a anunciar o Messias, mas estavam dormindo espiritualmente. Hoje, muitos líderes religiosos evitam temas proféticos. Não pode pregar isso aqui, não. Suavizam verdades e deixam o povo despreparado. Não devemos depender apenas de líderes. Cada um deve buscar a palavra por si mesmo. Por quê? Porque hoje todo, liderança, eu digo de religiosidade. Todas as religiões estão evitando temas proféticos, inclusive nós que temos uma luz tão grande que é o Espírito de Profecia. Não, não pode pregar isso no povo. Não, isso aqui não pode. Estou falando alguma mentira aqui? Acho que aqui todo mundo já viveu isso. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Não pode estudar esse livro, porque é de outro grupo, não é da CPB, não pode isso, não pode aquilo. Cuidado. A religião havia se tornado um ritual vazio, sem arrependimento e fé viva. Igreja sem conversão real vira formalidade. Onde está a nossa vida de oração, arrependimento e transformação? Venha do jeito que você quer que Deus lhe aceita. E aí você continua vivendo do mesmo jeito? Não. Arrependimento e conversão, ok? Arrependimento e conversão e transformação. 13. Orgulho, egoísmo e opressão tomaram o lugar das graças do Espírito. Quando o Espírito Santo não está no coração, caráter religioso pode parecer bonito por fora, mas é seco por dentro.
Precisamos do fruto do Espírito, não apenas aparência. Negligenciar a luz recebida leva à perda de mais luz. Cada verdade ignorada torna o coração mais duro. Cada verdade obedecida abre mais entendimento. Olha que frase. Cada verdade ignorada torna o coração mais duro. Lembra o faraó? Cada verdade obedecida abre mais entendimento. O que é que você vai fazer com essa verdade que tem chegado a você? Você vai obedecer ou você vai ignorar? Deus revela a verdade aos humildes que buscam, como os pastores e magos. O Eterno continua guiando quem tem um coração ensinável, que responde prontamente à luz que recebe. Você está respondendo, vivendo, praticando a luz que está recebendo? Ou você está negligenciando essa luz? Porque o Eterno continua guiando quem tem o coração ensinável. Ok? Finalizando, assim como os líderes de Israel não reconheceram a primeira vinda de Cristo, muitos hoje correm o risco de não perceber os sinais de sua segunda vinda. A história de Belém nos chama a um retorno à simples vigilância, ao estudo profundo das Escrituras, à humildade espiritual e à atenção à voz do Espírito Santo. Que não sejamos achados dormindo, distraídos ou presos às honras humanas, mas despertos, sensíveis ao Espírito, alinhados com o céu e preparados para receber o Rei que vem. É para os que esperam, é para os que o esperam, que Cristo deve aparecer segunda vez. Se os líderes e o povo do primeiro século falharam em reconhecer a vinda de Cristo por causa da negligência espiritual, será que hoje, com ainda mais luz profética disponível, eu, você, também não estamos correndo o risco de ignorar os sinais da sua volta e perder o tempo da sua visitação? Tá aí hoje para a gente meditar, ok? Então, que possamos permitir, mais uma vez, sermos convencidos pelo Espírito Santo, porque ele convence, mas o convencimento, o resultado desse agir dele é o quê? Mudar de ideia ou de postura por causa de algo que tocou você. É quando algo faz sentido de um jeito tão forte que você não consegue mais ignorar. Você está permitindo isso? Então, essa foi a reflexão hoje, foi hoje a palavra do Eterno para mim e para você, né? Para poder nos trazer de volta à realidade. Então, meditem nisso hoje. O tempo está avançado, eu convido algum voluntário, se alguém quiser fazer algum comentário, ou então eu convido um voluntário para a oração final. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, a despeito de todas as coisas, vemos o teu cuidado, vemos que o teu desejo realmente é abrir nossos olhos, é nos balançar, nos despertar, nos acordar. Por isso, tua palavra diz: desperta, ó Israel, e prepare-te para encontrar-te com o teu Deus. Queremos, Pai, estarmos verdadeiramente preparados. Por isso, precisamos tanto do teu poder, da tua força, do teu apoio. Queremos, com esse poder, força e apoio, estar entre os 144 mil que serão selados. Nos ajuda, Pai Santo. Quebra de nós o eu acho. Tira de nós, muitas vezes, a falta de coragem de tomar uma posição. Nos ajuda a sermos fiéis e leais à tua palavra. Nos ajuda a sermos obedientes verdadeiramente. Não por palavra, não por religião, não por formas, mas de fato e de verdade, por gratidão. Gratidão pelo sacrifício.
Gratidão pela garantia da eternidade através do sacrifício do teu filho. Possamos meditar durante esse dia coisas tão profundas que vimos. Será, Pai? Nós não entendemos ainda que não vale a pena permanecer no erro, colaborar com o erro, promover com o erro que não te agrada. Como o primeiro capítulo que nós estudamos desse livro, ali vimos o orgulho, ali vimos a garantia de que estamos no templo, estamos fazendo tudo, e era tudo forma de letra, de religião. Que possamos, de fato, ser como esses homens lá que estavam guiando as ovelhas, humildes, mas que tinham o coração voltado para as coisas do céu, a tal ponto que reconheceram a vinda do Messias. Assim que nós queremos estar preparados, reconhecendo a urgência, o tempo que nós estamos vivendo, tempo de juízo, e assim estarmos preparados. Obrigada, obrigada, obrigada por abrir os nossos olhos mais uma vez. Fica conosco neste dia, nos ensina. Estamos aqui abertos, te dando liberdade para que nos ensine a caminhar contigo neste dia como é nosso. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias, pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmão Lênio, querido. O senhor faz a oração amanhã, que quando o senhor levantou a mão eu já tinha começado, tá bom? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia.